Oi, meu nome é Arteva e há muito tempo eu já deveria ter começado a gravar esse vídeo. Bem, esse vídeo ele é intimamente feito para aquelas pessoas que já estão despertas, que já têm uma noção das coisas que estão acontecendo, do que é o tudo, e também para aquelas pessoas que têm experiências, sementes estelares, pessoas que têm uma visão mais espiritualista, pessoas que pensam fora da caixinha. Bem, o conteúdo que eu vou começar a abordar, há muito tempo eu já deveria ter abordado, só que são conteúdos polêmicos, mas eu tenho que terminar o meu propósito como pessoa e eu vou falar sem medo tudo o que eu tive de experiência, não a experiência em si, mas o conhecimento que me foi passado. Bem, para começar, eu gostaria de dizer que a consciência divina é muito diferente do que a percepção humana consegue compreender. E, por segundo, que é muito importante, é que absolutamente nada é absoluto. A gente pode até entrar no paradoxo, né, de dizer se nada é absoluto, então isso que você está dizendo é absoluto. Porém, a gente consegue explicar com um fator. O mundo é de possibilidades. Como assim de possibilidades? O universo em si, ele, ele é feito de átomos, tudo é feito de átomos. E intimamente está tudo interligado. Nosso corpo é feito de átomos, um objeto inanimado é feito de átomos. E a consciência geradora, eu não vou chamar de Deus, eu vou chamar de consciência geradora. Ele é onisciente, onipotente e onipresente, mas ele não é uma criatura. Ele é uma consciência, mas ele é independente de dor, de alegria. Isso não existe na realidade dele. Existe para a gente que está aqui mantendo o que podemos perceber. Mas o pulo do gato é que cada mente é um universo. Isso quer dizer que o que os meus olhos veem e como eu creio é como eu monto a minha realidade. E não quer dizer que esteja errado. Tem pessoas que vão pensar totalmente diferente e elas estão naquela realidade. Eu posso falar, essa cor aqui é verde. E todo mundo saber que ela é verde, mas a gente pode estar enxergando uma cor diferente. É um exemplo. Então, tecnicamente, ninguém está errado. Só que, existe um véu que cobre todas as pessoas, que limita o conhecimento para a gente não extravasar, transbordar. E a gente está numa fase onde o mundo ele vai passar por uma queda desse véu. E esse processo é lento, não é uma puxada de vez, é aos poucos. Existem vários tipos de seres que foram criados. Anjos, daimons, demônios, gênios, seres extraterrestres, seres intraterrenos e mundos diferentes, multiverso, mundos paralelos. Eu vou dar um exemplo de crença e como a realidade se manifestou para mim. E assim, demorou muito para ocorrer, porque eu tenho algumas experiências com alguns seres, e esses seres me dizem que eu tenho na minha linhagem a essência felina de Sirius. Então eu sei que os meus guardiões,
irmãos estelares são de Sírios. E há muito tempo que eles fazem contato e aos poucos vão me passando o que é a verdade e o que é a realidade. Só que eles me deixaram claro de que a realidade é diferente de pessoa para pessoa. E você ter certeza do que você está vivendo e do que você quer faz uma extrema diferença no seu mundo. Mas esse mundo não é o mundo principal. É onde as coisas se realizam, se materializam. Mas o importante, o primórdio está na nossa mente. E neste mundo, ele foi meio que criado, eu posso dizer o planeta Terra em si, ele foi criado para haver uma hibridização entre os seres. Como assim? O que foi passado de história e de crença para a gente? Temos vários livros sagrados. Temos a Bíblia, a Torá, temos os apócrifos, temos vários outros livros. Tem Alá, tem Javé, Jeová, tem o mito de Pandora, tem várias questões. Mas o que a Bíblia descreve, né? A Bíblia, eu vou falar da Bíblia porque a Bíblia é o mais utilizado no Brasil. Bem, na própria Bíblia fala sobre os Nepilins, fala sobre o anjo caído que trouxe sua legião. Só que é importante salientar de que várias traduções foram traduzidas de formas erradas, ao pé da letra, e existiram muitos erros de tradução, começando daí. O segundo tópico é que não necessariamente esses seres eram do mal. Vou dar um exemplo. Tudo na Bíblia se refere a metáforas. A maçã é o conhecimento e o campo eletromagnético. Quando Deus disse que Eva pecou, não é que ela pecou, ela desceu um mundo. Se você for estudar o hebraico, você vai ver que não fala de pecado, fala de descer um mundo. E o que quer dizer um mundo? A essência da alma que Deus criou, né, quando Deus criou os seres, não era 3D, não era tridimensional. Só que para existir este mundo no qual a gente vive, foi necessário descer um degrau das dimensões para que essa existência houvesse. E por que ele fez isso? E por que a gente sofre tanto depois disso? Porque às vezes a gente só aprende pela dor, mas é necessário também. E antes da criação, Deus criou seres perfeitos e eles não deixaram de ser perfeitos, só que faltava algo para o aprofundamento daqueles seres. Sabe quando algo é muito perfeito, que às vezes até parece estragar, que é muito superficial, muito automático? Então, se você for ver a história, esses anjos, essa palavra anjo caído não é anjo caído, é anjos que foram propiciados à experiência da reencarnação. Então, esses seres reencarnaram na Terra para aprender a amar. Mas por que amar? Se eles eram perfeitos, eles eram perfeitos na esfera do conhecimento, da criação, do divino, mas eles precisavam amar mais. Quando Deus criou Adão, eles não gostaram, eles disseram, poxa, eu vou falar de uma linguagem não formal. Poxa, Deus, você me criou perfeito e você criou um homem
que não é tão perfeito, eu não aceito. Só que esse ser não tem que aceitar nada. Então, muitos seres que eram idênticos a eles foram passados para o processo de reencarnar para aprender a amar e, ao mesmo tempo, trazer conhecimento para os outros seres. Existem várias linhagens de seres, assim como existem hierarquias angelicais, hierarquias dos daimons, e não tem isso de bem e mal. Tem a questão seguinte, por exemplo, os angelicais, eles são mais disciplinados, rigorosos, rígidos, enquanto os daimons, eles são mais telúricos, eles vêm à Terra realmente para trazer experiência. Porém, ainda tem assim, a partir do momento que se passa para a nossa realidade, a gente começa a dividir entre bom e ruim, bem e mal. Mal é todo aquele que causa um dano à sociedade ou a outra pessoa. E assim como os humanos, existem boas pessoas e pessoas ruins, a mesma coisa se encaixa para esses seres. E os extraterrestres que a gente tanto fala são anjos e também são demônios. E existe um perigo imenso sobre isso, que ainda não é relatado. Porque não são todas as pessoas que conseguem ter contato. Não é toda pessoa que como eu posso falar, não é toda pessoa que vai ter uma experiência igual, porque cada ser é diferente. Então, para alguns vai ser uma experiência ruim, para outros vai ser uma experiência boa, mas existe um porquê. Esses seres, eles existem para manter os pilares do universo. Como assim? Vou dar um exemplo. O que as pessoas falam de Matrix? O que é Matrix? A gente fala naqueles filmes, né? Que é você saindo da realidade controlada pela elite. E, de fato, existe isso. Porém, a Matrix que eu tô falando, o buraco é mais embaixo. Como assim? Matrix é a própria existência do mundo em si. E eu acho que vocês vão começar a me entender que eu vou usar uma analogia. Digamos que o universo e aquilo que a gente chama de Deus, que também é o universo em si, existindo, ele é um feto em formação dentro de uma barriga. E a gente sabe que no universo tudo é dual, feminino e masculino. Então, o universo em si, existindo, o vazio é o feminino, enquanto a energia que está dentro de todo tipo de firmamento é a energia masculina. A consciência que está em transformação é aquela criatura que a gente chama de Deus. É a consciência de sua célula existindo. Deus, ele tem onisciência. E não quer dizer que a célula em si está consciente de que ele exista. Então, tem algumas pessoas que só existem por existir, as pessoas que estão cegas, e isso não vai dar em nada. Morre, reencarna. Mas cada um tem a sua função. Você sabe em que função você está? Você se definiu para o universo. Universo, eu sou isso, eu quero isso. Isso é importante justamente por conta desse processo. Tem as pessoas que estão acordando, mas ainda não fazem ideia de como sair dessa matrix. A certo modo, eu não posso. Uma célula de um corpo, vamos dizer, a célula do feto que está em formação, ele não pode se revelar e dizer, eu não vou mais entrar em formação.
Existem várias transformações existindo quando um feto está sendo transformado. Existe a gametogênese, existe a divisão celular, mitose, meiose, e todo esse organismo está vivo, está interligado. A mesma coisa acontece no universo. E a gente lembra das leis herméticas. Tudo que está acima é igual ao que está embaixo. De dimensões do micro, do macro, do nano. E eu faço a pergunta a vocês. Vocês acham mesmo que dá para sair da realidade? O mínimo que a gente pode fazer é estar consciente e não engolir a situação como algo ruim. E mais, se o universo é totalmente interligado com o meu cérebro, com o meu sistema nervoso central, então eu posso modificar a minha realidade. Aí diz, como isso aí se encaixa naquela teoria do feto? Nós temos 7 chakras. Cada chakra é responsável por uma energia. Como é que isso aplica no feto? Existem energias, eu vou chamar o feto de macro, enquanto a gente, né, é o micro. Porque eu estou querendo comparar esse feto à consciência universal e o universo existindo para vocês poderem entender. Então a gente tem 7 chakras. Um chakra cardíaco, um do terceiro olho, que é responsável por clarividência. A gente, além disso, de energias, a gente tem os organismos, os órgãos, o sistema nervoso. Então, cada organismo tem a sua hierarquia também. Se você for olhar para a experiência da reencarnação, a gente fala esse nome porque a gente acredita no tempo, mas a existência ela é totalmente atemporal. Nessa realidade, a gente consegue perceber o tempo, mas o tempo é totalmente diferente a partir do momento que eu saio da Terra. E não só referente à Terra. Então, o que eu posso dizer é que, além da gente estar existindo simultaneamente e não perceber porque a gente está à mercê do tempo, aquilo que a gente chama de reencarnação é uma das consciências tem mais força diante das outras. Como assim? Imagine que existem 1000 pessoas de mim existindo simultaneamente. E 50% delas cometem o mesmo erro. Deus é amor. Ele quer a nossa evolução. Então, ele seleciona. Não é que Deus só ama os certinhos. Não, isso é uma exemplificação do que está acontecendo no universo e as pessoas pensam que isso tem a ver com religião ou pregam um idealismo que na verdade é uma explicação do que está acontecendo no universo. Não estou dizendo que não existe Deus, que não existe outras coisas. Calma, eu estou dizendo que a religião hoje em dia não está sendo nada útil para a pessoa se autoconhecer e conhecer o universo. Então, continuando, existe uma fração das realidades onde eu estou tendo uma escolha melhor. Então você fica um pouco mais consciente. Não necessariamente seja uma escolha melhor, mas aquela escolha que está tendo mais controle da situação. Como assim? Se eu tenho 90% das possibilidades atuando de tal forma, então entre essas que estão atuando 90%, vai ter uma que vai estar um pouco mais na frente. Então, vai ser selecionado ela, mesmo que seja ruim ou bom. Então, por isso que a gente fala de pecado. Porque, indiretamente, é algo que vai te alertar a não cometer esses erros, porque isso se manifesta nos outros mundos. Você amar o próximo como a ti mesmo é justamente você saber que você está lidando com outro eu seu
em outra realidade, em outro corpo, com frações de pensamentos totalmente diferentes do seu. E a partir do momento que você entende que o outro é você começa a compreender que eu não vou querer fazer mal a mim. E voltando para essa questão das hierarquias, que encarnaram, não foram só esses tipos de angelicais. Existem outros tipos de angelicais com consciências diferentes. E não só angelicais, gênios também. E esses gênios não estão só no mundo macro, que são hierarquias superiores a gente, de carne e osso. Eles existem em dimensões astrais. E o mais incrível é que essas dimensões, elas também existem no nosso cérebro. Sabe quando eu entro em depressão e tudo que eu vejo fica mal e eu não consigo sair disso? É tudo uma questão de ver, de processar e de digerir. Então, esses seres estão sempre numa tênue da dualidade, positivo e negativo. Para tudo existir tem que ter essa dualidade. Então é tudo necessário nesse mundo. E essa dualidade existe na nossa mente. O Yin e Yang existe na nossa mente. Tem excessos, tem faltas. E aos poucos a gente vai controlando os nossos pensamentos, nossas percepções. Esses seres, dentro do nosso pensamento, eles atuam como arquétipos. É tanto que antigamente se faziam ritos. Salomão é um exemplo. Então, é assim que acontecia. Eles antigamente sabiam disso e também sabiam contatar esses seres superiores através de ritos pequenos para se moldar. Só que as pessoas foram ficando tão desconectadas da realidade verdadeira, da essência primordial, da conexão com o seu eu superior, o seu eu divino, porque você faz parte de Deus. E você ter essa energia subindo ao seu sistema nervoso central é a conexão que você tem com Deus. É o seu templo, o seu corpo é o seu templo. Então, eles conseguiam controlar isso. Só que, com o tempo, muitos deles foram deixando de ter essa conexão e foram sucumbindo ao materialismo. Foi criando invenções que mais aprisionamos, que foram nos aprisionando. E isso, hoje em dia, a dor que a gente sentia antigamente está se intensificando, mas por 2 fatores. Porque isso é necessário para todos que estão aqui, uns aprenderem com os outros. Digamos que eu sou um ser que eu tenho conhecimento, mas eu preciso amar, então vou passar muitas provações, muitas. Você ter mediunidade não quer dizer nada, é mais provação. Então, essa hibridização é um processo do qual você já é um ser divino. Você veio para a Terra para aprender com os outros, que são diferentes, em sintonia da sua. E cada universo em si, ela vai gerar uma energia. A minha interação com outra pessoa, ela gera energia para o universo, para aquilo que a gente chama de Deus. E já se foi falado muito no espiritismo de divisões de consciência, porque vai ter grandes pessoas que não vão mais encarnar aqui na Terra e vão encarnar em outros planetas. Isso ocorre sempre. Só que essa divisão, pensa que nós somos bolinhas de energia. Ou eu vou me atrair por uma pessoa, ou eu vou me repelir. Quando eu me repilo é quando eu não me dou bem com aquela pessoa, quando o relacionamento com aquela pessoa não é algo saudável, mas tem gente que ainda fica. Isso também gera energia, só que você pode estar perdendo a sua energia porque você não está trazendo produtividade para o universo.
E tem as pessoas que vão gerar energia, seja se afastando ou estando juntos. Igual a estrelas. Quando elas colidem, elas geram uma grande quantidade de energia, de material para o universo. Então, pensando que nós somos bolinhas de energia, e que eu posso ficar aqui na Terra de acordo com o meu propósito ou encarnar em outro, se eu estiver aprendendo ou não. Imagina que no nosso corpo a gente tem os 7 chakras e cada bolinha de energia é um tipo de pensamento diferente. E você é uma bolinha de energia, você vai entrar em sintonia com algo, com algum tipo de realidade. E no local onde eu não tô entrando mais em sintonia. Isso quer dizer que você vai para outro local. Digamos que eu faço parte do chakra cardíaco e eu mudei, então eu vou para o chakra laríngeo. Então isso é normal, é um processo natural. Então, por isso que muitas outras pessoas encarnam para outro lugar ou às vezes ficam. Isso depende da evolução. E tem pessoas que simplesmente escolheram existir só em uma dimensão. Isso é normal. Só que vai existir um tempo em que essa dor que a gente sente, indiretamente a gente não vai sentir mais. Ao mesmo tempo que cada vez que a gente tem uma responsabilidade do conhecimento que a gente tem, a gente vai ter uma obrigação maior. Isso deixa as coisas um pouco mais difíceis, mas isso é importante, porque você sobe de nível. E, como eu posso dizer, imagine uma linha reta. Na ponta do início, você está perto do Criador. Pensa que isso é o tempo existindo, a gente se transformando. No final, Deus também está lá. Então, todos os caminhos indiretamente levam a Deus. Só que você não pode ficar indeciso de onde você vai. Eu vou e volto, vou e volto. Não, isso vai atrapalhar o teu processo. Você tem que ter firme o que você quer e o seu potencial, não só aqui na Terra. Porque não adianta eu me apegar a materialismo e quando eu sair dessa realidade, quando eu tiver a oportunidade de vislumbrar o que é o todo fora da terceira dimensão, você vai dizer, cara, eu foquei só no materialismo e perdi tempo com isso, anos, milênios, não sei. E você tem que pensar como um todo. Tem pessoas que vão existir aqui sem a necessidade de ter um dogmatismo, uma espiritualidade. E ainda assim vão trazer bem para a sociedade, os gênios da humanidade. Então, cada um tem o seu propósito. Tem gente que veio para trazer tecnologia, outros para trazer espiritualidade, outros para te conectar ao divino. O que está acontecendo são choques e atritos. Quando o véu cair, quando eu digo que o véu vai cair, é quando a gente vai perceber que as realidades estão todas juntas e favorecendo o todo. Quando esse véu cair, muita coisa vai ser percebido. Muita coisa que a ciência não entendia vai começar a entender. Vai entender os perigos, os favores, os contras. E cada vez mais que você evolui, você chega perto desse divino, lembrando da linha tênue. Mesmo que seja muito perto da direita ou muito da esquerda. Vou dar exemplos extremos. Eu sou uma pessoa que eu sou muito puxada para o yang. Um exemplo, sou do masculino. Tudo tem que ter a sua dualidade, só que tem em pacotinhos diferentes. Então, cada pessoa tem um pacotinho diferente. Se não fosse esses pacotinhos diferentes, a existência não iria existir. É como se fosse o código binário. Se tivesse só uns, não iam entender. Se tivesse só zero, não ia também existir. Então, é necessário diferenças para manter um sistema. E a gente existe em realidades diferentes. Eu posso dizer que esses seres que nos contatam somos nós mesmos.
E a gente já evoluiu e a gente está contatando a nós mesmos numa realidade de tempo diferente e que está em prol de uma transformação. Então, a gente sabe que realmente Deus é amor, Ele é paciente, Ele é tudo. Mas Ele não é aquele ser que vai ficar julgando fora dele. Então, eu não tenho religião justamente por isso. Eu até já me nomeei universalista. Só que as experiências que eu tive me fez pensar muito diferente sobre tudo. Eu tenho cuidado com as experiências que eu tenho, sou observadora. Eu me pergunto, qual ser que me visitou? Me questiono sobre tudo, até sobre as minhas experiências, sobre o que eu leio. Mas a minha existência em si, eu sinto que é para esse propósito, é falar o que eu aprendi. E enquanto eu não soltar isso, eu sinto que eu vou ficar presa nessa matrix, que é a Terra. Existe uma coisa que se chama roda de Sansara. E cada um vem com um propósito específico. Além de aprender, né? Porque a gente aprende independente. Mas eu sei que o meu propósito é ligado ao espiritual. E roda para um lado, roda para o outro. Eu só consigo me sentir em paz quando eu estou falando sobre espiritualidade, quando eu estou estudando. Mas algo dentro de mim já está muito forte, que é para falar sobre todas essas experiências e dialogar sobre isso. Que existe sim esses seres, existem seres bons, seres ruins, assim como os humanos, e todos aqui vão evoluir. Mas imagine um Hitler da vida evoluindo para uma dimensão macro, em consciência, né? É só pensar na cultura grega, o deus Apolo, todos os planetas eram consciências, para justamente fazer alusão de que existem hierarquias maiores de consciência. Então, a gente já consegue compreender daí, mas imagina se nossa consciência lá na frente também for um planeta. Como assim? Digamos que na nossa aquisição planetária, o Sol seja Deus. Já foi passado isso pelos egípcios. A consciência que conhecemos como Jesus, não vou falar Deus. Deus para mim é o universo em si, a energia, o bóson de Higgs. Então, imaginamos que Jesus, a consciência, seja o Sol. E todos os outros planetas são discípulos. Cada um puxa o outro. As estrelas que estão ao redor deles são as outras pessoas, as pessoas que ainda precisam evoluir muito para chegar naquele tipo de consciência. Uma estrela, ela cresce normalmente. Então, já vão existir planetas grandes que fizeram diferença. Vão ter planetas maciços, planetas densos, planetas que quando passam pela Via Láctea podem arrastar outros planetas. Então, um Hitler da vida eu diria que seria um planeta desse que arrasta outros planetas, que ao nosso ver faz mal. Mas a outra percepção de realidade, aquilo está existindo. O caos que existe no mundo é necessário também para transformação, só que dentro da nossa realidade a gente não percebe assim, porque a gente sente dor, nós temos emoções e a gente não consegue controlar ainda. A gente já pode saber o que é, mas enquanto a gente não saber controlar, a gente não fez nada. E a ciência já sabe de muita coisa, mas ainda não tem o domínio dele. Então, por isso que não é abordado. Isso é calado. Justamente porque esse tipo de conteúdo caindo em mãos diferentes pode gerar um caos extremo.
e exige-se uma cautela. Nem todo tipo de conhecimento pode ser passado para qualquer pessoa. Existem fases. Então, existem conteúdos que estão ocultos, mas não estão tão ocultos, é só você pesquisar. Mas não é todo mundo que vai querer pesquisar. Tem muita gente que prefere ter as coisas de bandeja. Então, o fato de você se estabelecer no universo é importante por isso, porque o universo ele vai tratar de te conduzir para onde você tem que ir. Então, no meu ser, eu quero me aproximar de Deus, voltar à minha casa. Só que eu não quero isso através de religião, eu quero da verdade. E há muito tempo eu já defini isso, e isso intensificou muito as minhas experiências. Eu queria muito saber quem eu era, tive a resposta. Queria saber de certos acontecimentos, tive a resposta. E hoje em dia eu não julgo quem pensa diferente de mim, justamente por compreender. E por um bom tempo isso me paralisou. Porque a partir do momento que eu entendi que aquela existência ainda assim era necessária, eu fiquei, então calma, o que eu vou fazer? Mas o fato de você saber se posicionar e saber quem você é, da sua personalidade, não quer dizer que as outras pessoas vão mudar ao extremo. Com isso eu quero dizer que se você sabe que alguém lhe faz mal, você não precisa ficar sendo pisado. Você se afasta. Você não precisa julgar, apontar. Deixa que o universo cuida disso. Porque aquela pessoa vai aprender. E lembra que aquela pessoa é uma parte de você. Lembrando das células. Quando o feto vai ser criado, uma célula mãe geram 2 células filhas idênticas, mas ainda assim existe uma particularidade entre elas. E assim vão se dividindo e se multiplicando. Mesma coisa hoje em dia. Então, ainda assim, viemos de uma consciência só. E essa consciência não é só pai. Existe o pai e existe a mãe. Porque é a dualidade. Mas além da dualidade, existe uma terceira consciência. É tanto que tudo que é dual é mais visível aos olhos, mas existe um terceiro que está sempre oculto. É o elo entre tudo. Então, por exemplo, no nosso mundo, esse terceiro elo é quase que os fractais. Ao mesmo tempo que tudo é dual, não é tudo simples, absolutamente dual. Tipo assim, eu sou yin e fulano é yang, mas existe vários yins e vários yangs. Então vai ter que ter outro fractal dentro de mim dessa polaridade. E esse é o terceiro elo. É a ligação entre vários. São possibilidades. O mundo é feito de possibilidades e probabilidades. E é isso. Fractais, a numerologia, as energias, vibrações. Tudo no universo é vibração. Isso explica muita coisa. Muita. Música, sons. Se a gente começar a olhar o universo com outro olhar, escutar o vento, observar o balançar das árvores, você vai ver que tudo tem sua linguagem, absolutamente, tudo. E isso facilita muito as coisas, muito. E você se auto-observar é bom. Eu passei muito tempo também da minha vida me cobrando. E eu estou ainda no processo de não me cobrar mais, mas apreciar mais o mundo, sabe? Porque tem fases do despertar que são muito rigorosas dentro da gente. E a gente não passa uma vez só, não.
Eu me lembro que eu já passei umas 3 vezes, eu acho que eu já tô na quarta ou na quinta. E esse último tá sendo muito forte, eu ainda tô passando. Eu diria que estou naquela fase do deserto que Jesus passou. Como assim? Muita pessoa passa por ela. É quando você enfrenta os seus demônios, mas não para bater de frente, mas para conhecê-los, entendê-los e melhorar a si. Existe crenças do qual diz que esse ser que criticava, né, Satanás, existe crenças que dizem que tanto Jesus quanto esse ser que o oprimiu no deserto são a mesma pessoa. Como assim? Já ouviram falar do ego? O ego é uma consciência dentro do nosso ser que ele quer estar por cima de tudo. É o opositor. E esse ego, às vezes, ele vai tentar te oprimir até na sua melhor fase ou a sua melhor pessoa, na sua melhor, como eu posso dizer, na sua melhor atuação. Então, assim, vamos ver a figura de Jesus. Jesus foi jejuar. Ele teve aquela fase linda de controle de tudo, mas ninguém é 100% perfeito no sentido de ninguém é uma polaridade. Todo mundo tem o positivo e o negativo. Todo mundo tem sombras no seu eu. E Jesus precisava jejuar para ter domínio dessas sombras. Então, ele jejuou por 40 dias. E ele sabe do seu propósito. Só que o seu ego falou diversas vezes para ele: olha, a vida aqui na Terra tá difícil. Você sabe do seu potencial, então transforma essas pedras em pão. E por que Jesus negou? Vocês já se fizeram essa pergunta? Lembra que energia para o universo é importante. Você ser servo de Deus, servo do universo, no sentido de não gastar energia a nada, é importante. Então, se Jesus tinha um propósito e ele fosse transformar pedras em pão, ele ia estar gastando energia para nada. Ele não ia cumprir o seu propósito porque ia estar gastando com coisas fúteis. E o que é que a gente faz hoje em dia? A gente enrola, mas deixa várias coisas para depois. Será que você não está perdendo energia? A gente deixa de cumprir propósito por estar com uma pessoa que pensa totalmente diferente e deixa de lado. Às vezes deixa de lado família. Mas será que eu estou deixando por um propósito bom? É essa pergunta que a gente tem que se fazer. Então, basicamente é isso. Relacionamentos, energia. Kundalini explica isso. Um exemplo é o ato sexual. A energia que sobe da serpente aconteceu lá, no Jardim do Éden. Não foi pecado. A gente já sabe que não foi pecado. E a gente sabe mais ainda que não foi pecado porque ele existiu por um propósito divino e Deus disse isso. Amai e multiplicai, certo? Esse era o propósito deles, Adão e Eva. E ele não estava falando só do ato sexual em si, estava falando de energia. Quando o primeiro ato existiu, eles tinham um propósito ali a ser cumprido. Então eles focaram nisso. Então essa serpente que estava na árvore, não era que a árvore é considerada genética em si, dentro do nosso interior. E a cobra que estava na árvore, a serpente subindo
subindo níveis dentro do nosso corpo energético, né? Aos chakras e subindo para o sistema nervoso central. É aí que existiu a consciência e o conhecimento, a mudança genética. Então, começou a existir uma mudança genética daí. Quando eles começaram a utilizar a energia com propósito. Então, Adão e Eva fez assim: meu propósito é esse. Tudo aquilo que estava parado, estagnado, agora já tinha um motivo para a existência. Então, aquela realidade baixa, a terceira dimensão que a gente chama, né? Era uma existência muito michuruca naquela época. E o fato deles colocarem propósito no que foi dito a eles, né? Que foram outras existências falando com ele, eles realmente foram visitados. E por isso que se deu essa sinalogia da árvore do conhecimento e da maçã. Mas a maçã é o campo magnético deles, né? A partir do momento que eles foram criados, eles já conseguiram exercer esse campo magnético que no corpo astral não existia. Mas no corpo físico sim, porque se tem peso e volume. Então existe um campo. E as outras coisas, né, que foram existindo foi justamente essa mudança genética. E daí foram encarnando outros seres, os Nephilims, os outros seres de outros locais, cada um com um propósito diferente. Mas tem seres que foram exilados, que de jeito nenhum poderiam vir para a Terra. Porque o propósito deles não pode ser na Terra, tem que ser em outro local. Não faz sentido eu pegar o meu chakra básico e trocar pelo chakra da clarividência, meu chakra coronário. Ia trazer problemas de ordem. Então, e tudo existe por um porquê. A gente às vezes passa por um processo para melhorar. E existe uma hierarquia lá fora que ela controla tudo, mas não é no sentido ruim. Você pode enxergar o sentido bom e pode enxergar o sentido ruim das coisas. Então, o mundo é o que você vê. É basicamente, realmente uma câmera. Então, por um bom tempo, eu estive enxergando o mundo ruim. E agora eu estou enxergando o mundo bom, digamos assim. Mas eu não vou ficar entre um e outro. Vou ficar no equilíbrio de reconhecer e entender e findar o meu propósito. Tá, eu tô consciente da Matrix, tô consciente de tudo. Mas eu sei que meu propósito não é ficar aqui. Porém, enquanto eu estou aqui, eu vou apreciar, eu vou aprender, eu vou sentir dor, vou me sentir feliz. É necessário, a gente passa por altos e baixos. E é necessário a gente falar por essas transformações, porque muita coisa está para acontecer. A certo modo, a gente vai passar por tribulações ainda aqui nesse mundo. Mas é importante não cair em pegadinhas. Porque se você acredita em um certo grupo, você vai estar se estabelecendo nesse grupo. Mas cuidado com o grupo que você vai estar se estabelecendo. Por quê? Um exemplo. Eu entendi que é importante eu não estar muito pessimista das coisas, porque eu não me sinto bem e eu não quero prolongar isso nas minhas outras existências. Se eu for, por acaso, evoluir e o fardo da evolução também for mais forte e eu já tiver me decidido ser uma pessoa pessimista, meu fardo no próximo nível vai ser pior. Então eu não quero ser esse tipo de pessoa. Quero ser o tipo de pessoa que passa por todas as energias, altos e baixos. É normal, é natural. Então, quando eu for para outro nível, eu vou sentir isso, mas eu vou ter um equilíbrio.
E eu acredito que o segredo é esse. Porém, quando a gente não escolhe, né? Quando a gente vai passar pelos baixos, acontece simplesmente. E depois, vem a explosão de conhecimento e entendimento. Então é isso. E eu não faço os vídeos aqui só pra falar. Eu também estou aprendendo muito. E o que me deixa feliz é que tem muitas pessoas que já estão despertas e começaram a decidir gravar agora. E eu tenho acompanhado algumas pessoas e essas pessoas são muito importantes, muito. Porque não basta só eu saber e ter essas experiências. Eu ver que tem pessoas parecidas comigo me dá uma certeza de que eu estou no caminho certo. E isso é muito bom. Eu consigo observar onde eu estou errando, onde eu estou acertando. Isso me deixa com mais calma. E eu não preciso negar a dor. Eu não preciso negar quando eu estou desassociando. Você também tem que entender suas sombras, não só sua luz. Entender que é tudo necessário. E com isso, o meu vídeo, esse primeiro vídeo, termina por aqui. Mas tenho muita coisa para se falar sobre conspirações, sobre o planeta, sobre formas de realidade e como isso contribui, sobre sociedades iniciáticas, secretas, sobre religiões também. E como e o porquê de certas coisas que vão vir. Então, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que deem um like, comenta se vocês já tiveram uma experiência assim parecida, se já foi dito algo, eu estou aberta para conhecimento também. Tenho muito o que aprender aqui. E tchau.